Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 5, na página 14. Vamos agora ao item 8 do nosso material didático, Thomas Hells. Bom, vamos continuar vendo a história da Igreja na Inglaterra. A Inglaterra ela vai ser muito influente no desenvolvimento do anabatismo, porque, como eu disse para vocês também, na Inglaterra haviam muitas comunidades de anabatistas vivendo escondidas, porque a Inglaterra era um país que ela era assim separada do Sacro Império Romano Germânico. Então o controle católico lá não era muito grande, tanto que eu contei para vocês que teve a história de um anabatista que ele ficou famoso na Inglaterra, ele chegou a ser professor de Oxford, que foi John Wycliffe, ok? E a Inglaterra ela está se desenvolvendo muito desde que ela adotou o protestantismo e começou a receber o dízimo do povo, né? Ok? Que antes ia para a Igreja Católica e também tomou posse de todos os bens da Igreja Católica. A Inglaterra enriqueceu muito. E ela está ocupando a parte norte das Américas, né? Teve aquela história que Portugal e Espanha traçaram o Tratado de Tordesilhas junto com o Papa, né? Tudo católico. O Papa falou, olha, metade para o país católico A, a outra metade para o país católico B, ou seja, Portugal e Espanha. A Inglaterra falou, nada disso, essa área aqui que eu ocupar é minha. E a Inglaterra, nesse período, era a maior potência da Europa, né? Disputando ali com a França, mas a Espanha e Portugal estavam para trás. Bom, então na Inglaterra, lembre-se, tem um rei protestante, Tiago I ou James I, e alguns anabatistas, como eu contei para vocês, alguns puritanos, como eu contei para vocês a história de John Smith. Ele saiu da Inglaterra, fugiu e foi para a Holanda, e lá na Holanda ele acabou encontrando um grupo anabatista lá e acabou ficando naquela igreja, mudando de igreja, se separando totalmente do protestantismo e indo frequentar a igreja anabatista. Se você lembra, quando eu contei essa história, ele tinha um pastor auxiliar, tinha um irmão que era um irmão que tinha uma boa posse e ele financiou a viagem. Uma viagem dessa era cara, né, entre países. Então ele financiou a viagem e eles foram lá para a Holanda. Mas esse pastor, ele resolveu voltar por ele discordar de algumas doutrinas dos anabatistas. Então agora nós vamos ver a história desse homem, chamado Thomas Hells, ok? Ele é considerado por muitos o pai dos batistas, tá bom? Bom, então eu coloquei aí a data, né? O ano 1612 da era cristã, e diz, Hells era um auxiliar de John Smith que discordou de algumas doutrinas dos anabatistas. John Smith, ao chegar na Holanda e encontrar as igrejas anabatistas, reconheceu que havia uma igreja anterior à Igreja Católica e que havia sobrevivido à perseguição. John Smith abandonou completamente as heranças católicas e protestantes e se uniu a esses anabatistas. Uma pausa aqui para poder explicar a vocês, né? Então, isso está se passando na Inglaterra, ok? Mas esse é um pastor puritano que ele começou a pregar contra o batismo de recém-nascido, mas ele era até então puritano. Mas, como ele resolveu se separar da igreja puritana e abrir uma igreja própria, né, isso era também uma ameaça política, né? Porque a religião estava unida ao Estado. A religião, no caso ali, anglicana e puritana, que eram protestantes, elas estavam ligadas a um Estado. E isso, claro, envolvia até o poder de coleta e de manter distância da Igreja Católica, que para os reis da Europa, nesse período, está sendo muito importante. Todo mundo que está se afastando da Igreja Católica está se desenvolvendo, ok? Olha, a Inglaterra já são cerca de 80 anos da Reforma, então
A Inglaterra está disparando, ela está se desenvolvendo, enquanto países como Espanha e Portugal, eles vão minguando na história, tá bom? Eles vão enfraquecendo. Bom, o comentário prossegue. Já Hales retornou para a Inglaterra em 1612, mantendo uma herança da Igreja Católica e das igrejas protestantes, o sinal da cruz. Se você olhar para as igrejas batistas, a maioria delas traz o sinal da cruz com elas, né? Que eu sempre falo que não é um sinal bom. A cruz nunca foi um símbolo do cristianismo. A cruz é um símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós, né, levamos a mensagem da cruz, né, e cantamos a vergonha da cruz, porque Jesus se tornou vergonha por causa dos nossos pecados, ok? Mas ter o sinal da cruz no pescoço ou na parede, isso não é para cristão, tá bom? Então, e John Hales era um puritano, e os puritanos eram anglicanos, né, com uma pequena alteração, que também eram católicos, com uma pequena alteração, e todo mundo usava esse símbolo, ok? O comentário prossegue. Hales é o fundador das igrejas batistas, que até hoje trazem o sinal da cruz como adotado por Constantino. O diretor do Instituto Bíblico Pentecostal, Lawrence Olson, ensinava que John Smith encontrou um movimento carismático entre os anabatistas, como Menon Simons documentou, e receberam a promessa. Ensinava também que uma parte da igreja de Smith não recebeu a promessa e assim retornaram para a Inglaterra com Hales. Bom, então eu coloquei aqui, deixando claro que foi um ensino que ele, vamos dizer, trazia na sala de aula, mas assim, na história, eu não consegui ver uma ligação de John Smith. Eu vejo que existia pentecostalismo entre os anabatistas lá da Holanda. Não havia pentecostalismo, mas eu não consegui comprovação de que ele teria se envolvido, então, recebido a promessa, teria sido batizado no Espírito Santo, na nossa linguagem hoje, né? Bom, eu coloquei aí um texto de um historiador que ele fala das igrejas anabatistas menonitas. Vou lembrar para vocês o que são menonitas. Foi um padre chamado Menon Simons, que ele viu um anabatista ser morto e não negar a fé dele. Aquele padre se comoveu, acabou desejando conhecer a doutrina anabatista, acabou se convertendo e ele acabou se tornando pastor de uma igreja que ficou conhecida como Igreja Menonita. Tá bom? Bom, então, esse historiador conta a história exatamente desse encontro. Ele diz: diferindo de Smith na política de união com os menonitas, ele, Hales, né, abandonou a igreja de Smith, junto com 3 homens e 4 ou 5 mulheres, e se persuadiu de que este pequeno grupo era a igreja, excomungando a porção bem maior com a qual tinham rompido. Eles foram além e se corresponderam com os menonitas, instigando-os a não se unirem com o grupo de Smith. Para ter uma audiência, ele forneceu a eles 19 artigos em latim, revisados dos 20 com que Smith lhes tinha promovido. E esta sinopse foi naquele momento traduzida, expandida e rearranjada em 27 artigos, impressos em 1611, como uma declaração de fé do povo inglês remanescente em Amsterdã, na Holanda. Então, esse historiador ainda aponta que houve, na verdade, uma divergência lá. Essa igreja anabatista com quem Smith resolveu se associar a ela. Lembre-se que eu contei a história para vocês de Smith, que ele chegou a se auto-batizar e depois ele, no caso, viu que estava errado, tá bom? E acabou aceitando o batismo dos anabatistas, tá ok? Então, Thomas Hales, ele já não quis se integrar totalmente com os anabatistas.
E nós veremos outros historiadores também que nos trazem documentos importantes sobre o porquê Thomas Hells não quis se unir àqueles anabatistas, né? Eu comento abaixo. Essa declaração de fé que Hells fez, né, lá na Holanda, foi a primeira a defender a liberdade religiosa. Excelente, Thomas Hells, né, ele defendeu que não deveria haver perseguição por causa da religião. Então é a primeira declaração de fé que fala contra a perseguição religiosa. Né? Prosseguindo. Ainda em 1611, publicou um folheto intitulado Uma Clara e Breve Prova, pela palavra e obra de Deus, de que o decreto de Deus não é a causa do pecado, nem da condenação do homem, e que todos os homens são redimidos por Cristo, como também que nenhuma criança está condenada. Uma pausa aqui para explicar a vocês esse ponto aqui, entre aspas, desse folheto. Por que o Thomas Hells, então, tomou essa mudança doutrinária? Que mudança foi essa? A Igreja Católica, ela defendia, desde os dias de Agostinho de Hipona, que o homem não tem livre-arbítrio, que tudo que aconteceu com as criaturas foi ordem de Deus, ok? Foi um decreto de Deus. E entre os anabatistas, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar a defesa do livre-arbítrio. E claro que os anabatistas vão dizer o que nós falamos hoje. Olha, se Deus tivesse decretado o pecado, ele seria a causa do pecado. Como está lá na Confissão de Fé dos Protestantes, né? A de Westminster, que é a mais famosa delas, diz lá que os anjos que pecaram fizeram isso por causa do decreto de Deus que ordenou que eles pecassem. Então, segundo esse texto, o querubim ungido, ele recebeu uma ordem para pecar e se tornar Satanás. Isso é um absurdo, mas é o que está no texto. Tá bom? Então, por quê? Porque essa doutrina nega o livre-arbítrio das criaturas. Tá bom? Bom, então, esse artigo, ele diz que o decreto de Deus não é a causa do pecado nem da condenação do homem, ok? E que todos os homens são redimidos por Cristo, como também que nenhuma criança, está condenada. Então ele falou também contra o batismo de recém-nascido. E o comentário prossegue, onde demonstra claramente a influência da doutrina anabatista do livre-arbítrio e o abandono da doutrina da Babilônia apocalíptica, chamada de predestinação agostiniana, por ter sido organizado pelo teólogo da Babilônia chamado Agostinho de Hipona. Essa doutrina, irmãos, foi igual, olha que interessante, né? Nós acabamos de falar em 1610 da Igreja Católica Indiana, que adotou o sistema de castas, e a igreja atendia só uma parte da casta dos indianos, só os nobres. Os plebeus não eram atendidos pela igreja, né? Não podiam fazer parte da igreja. Essa religião que diz que os deuses ou Deus determina todo o destino do homem, tudo que vai acontecer na vida do homem, ela nasceu na Babilônia. É a doutrina do horóscopo. É exatamente a doutrina do horóscopo. Não tem diferença. Então nós vemos isso em 1610 e agora em 1611 nós estamos vendo esse mesmo conflito na Inglaterra, ok? Por um ex-puritano que está fazendo nascer as igrejas batistas, né? Bom, eu vou ousar dizer, quando chegar mais à frente, que pelo menos a Igreja Batista Independente, que é uma igreja batista pentecostal, anterior à Assembleia de Deus, mas que vem da Suécia também, essa igreja ela não surge a partir de Hells. Não? Essa igreja ela tem origem direta nos anabatistas. Ok?
Pois bem, prosseguindo então, em 1612, então, uma parte da congregação de Smith retorna para a Inglaterra, exatamente esse Thomas Hales é que vai à frente desse grupo que retorna, né? Final da página 15, continuando a leitura. Thomas Hales, que viveu de 1575 a 1616, ou seja, está perto, em 4 anos ele vai falecer, assume essa congregação, mantendo a doutrina anabatista, e funda a Igreja Batista Spitalfields, em Londres. Na Inglaterra ficaram conhecidos como Batistas Gerais, e são conhecidos até hoje com esse nome, Batistas Gerais, em que ele defende o batismo, né, em águas, quando adulto, após confissão de fé, e também defende o livre-arbítrio. O comentário prossegue. Os anabatistas viviam bem na Holanda, onde havia liberdade religiosa, mas na Inglaterra, como na maioria dos países europeus, a religião estava ligada ao Estado. Os reformadores, sem exceção, organizaram uma igreja estatal, uma na Alemanha com Lutero, outra em Genebra com Calvino e assim por diante. O único grupo que não se tratava de uma igreja ligada ao Estado e que era uma igreja simples, vista por poucos, eram os anabatistas. Hales foi liberto dessa doutrina político-religiosa criada pelo imperador romano Constantino, quando conviveu com os anabatistas, né? Como ele teve também que fugir da Inglaterra, ele sofreu perseguição, então ele também criticou essa atitude de perseguir, ok? Com o retorno de Hales e da sua congregação, eles enfrentarão perseguição da igreja protestante. O rei James I era protestante, todo cidadão inglês deveria ser protestante, essa era a regra. Os católicos eram tolerados, mas a visão anabatista, que negava a validade do batismo de recém-nascido praticado pelas igrejas protestantes, não era tolerado. Hales, então, escreveu uma carta ao rei James I, tá bom? Ele vai voltar para a Inglaterra, era um desafio, porque as igrejas anabatistas elas não eram toleradas na Inglaterra, provavelmente seria preso. Então veja que interessante, esse pastor então, que está por muitos considerado, né, ser o fundador dos batistas, ele escreve a seguinte carta ao rei: ouça, ó rei, e não despreze o conselho do pobre, e permita que suas queixas cheguem até vós. O rei é um homem mortal e não Deus. Portanto, não tem poder sobre as almas imortais de seus súditos para fazer leis e ordenanças para elas e para estabelecer senhores espirituais sobre elas. Se o rei tem autoridade para constituir senhores e leis espirituais, então ele é um Deus imortal e não um homem mortal. Ó rei, não seja seduzido pelos ímpios a pecar assim contra Deus, a quem deveis obedecer, nem contra vossos pobres súditos, que devem e hão de obedecer-vos em todas as coisas com o corpo, vida e bens. Ou senão, deixe que suas vidas sejam tiradas da terra. Deus salve o rei. Né? Então, ele escreveu esse documento, tá bom? Ao rei, que não tolerava os anabatistas. O comentário prossegue. Né? Em 1612, Hales publicou um folheto intitulado Uma Declaração Breve do Mistério da Iniquidade, no qual critica a Igreja Católica, a Igreja Anglicana e os puritanos. O folheto dizia: a religião do homem está entre Deus e ele, e o rei não tem que responder por ela, e nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma.
Bom, isso era estranho para esses homens, porque eles ouviam essa doutrina, nasceram ouvindo essa doutrina, sabiam que essa doutrina era pregada há séculos, tá bom? Que eles estavam vivendo o reino de Deus e que o reino de Deus tinha que ser purificado dos hereges. Isso era pregado pelas autoridades papais, todos pregavam isso. Isso nasceu com Agostinho de Hipona. A doutrina da teoria da guerra justa nasce com Agostinho de Hipona. E Thomas Hells, então, ele, até por ter sido perseguido, ele critica, ok? Né, escrevendo esse folheto. O comentário prossegue. Hells representou a organização na Inglaterra da doutrina anabatista que vivia escondida da Igreja Católica há mais de 1000 anos. Hells morreu na prisão em 1616. Sua congregação sobreviveu à prisão e morte do líder. Os protestantes mataram o líder, mas não mataram a igreja. Então ele acabou preso e vai morrer então na prisão em 1616. E terão outros anabatistas sendo presos pelos protestantes. Um deles, muito conhecido, que nós praticamente todos já leram aquele livro, O Peregrino, né? Ele é de um batista ou anabatista. Nesse período agora, a história já não está mais chamando de anabatistas, estão chamando mais de batistas, ok? Mas o termo tem a mesma origem, tá bom? O termo tem a mesma origem. O comentário prossegue. A primeira seita que surge da Igreja Batista é a Igreja Batista Calvinista. No ano da morte de Hells, alguns abandonaram o livre-arbítrio e retornaram à visão da Babilônia apocalíptica sobre a predestinação. Visão essa herdada pela Igreja Anglicana, que passou aos puritanos e a alguns membros de Hells. Estes ficaram conhecidos na história como batistas específicos, ou batistas protestantes, e formaram igrejas batistas que até hoje elas são separadas. No Brasil, você tem mais de uma convenção batista, tá bom? As próprias convenções batistas gerais e batista reformada ou batista protestante, elas são separadas. E você pode ver uma diferença tremenda entre essas igrejas na história. A Igreja Batista Protestante, por exemplo, nos Estados Unidos, foi ela que fundou a Ku Klux Klan e outros grupos de supremacia raciais, grupos satanistas mesmo. E aqui no Brasil, quando elas chegaram aqui, isso não é novidade, não. Os livros de história batista contam isso. Quem financiava a vinda deles era a maçonaria. E ele chegava a abrir um templo batista, protestante, e um templo da maçonaria, ou seja, um templo satanista na mesma rua. E isso eles contam na história dos livros deles, né? Nós veremos citações de um livro que foi escrito recentemente, Centelha em Restolho Seco, né? Uma historiadora que também conta essa história que os batistas contam e ela fica sem entender, né? O porquê disso. Bom, eu explico. Existem diversos tipos de batistas. E existem batistas que eles são ligados à igreja protestante e à maçonaria. Tá bom? Então isso nós temos que tomar muito cuidado onde nós colocamos os nossos pés, né? Bom, o comentário prossegue. Em 1626 já haviam diversas congregações anabatistas na Inglaterra. Nesse período eram chamados de congregacionais, batistas, independentes, não conformistas, entre outros. Bom, as igrejas batistas, elas então já vêm de Thomas Hells. Então diz que de 1612, quando ele voltou da Holanda, ok? Até 1626, quando ele morreu na prisão protestante, diga-se de passagem, tá bom? Então foram aí 14 anos, tá bom? Foram 14 anos e diz a história que essas igrejas se desenvolveram muito. Essa igreja batista e outras congregacionais, anabatistas, ok? Essas igrejas, elas vão crescer por quê? Porque o puritanismo era um grupo político da Inglaterra, grupo que se envolvia em guerra, né? Nós veremos mais à frente que eles
viajam para os Estados Unidos perseguindo anabatistas. Então, os protestantes eram um grupo político, ok?